Quando o paciente entrar na sala, mostre-se interessado no problema dele. Seja cordial e toque no paciente. Não demonstre medo da doença dele. Em seguida, explique sobre a doença e os motivos pelos quais você está considerando o diagnóstico de hanseníase. Então, hanseníase é uma doença que não é transmitido por beijo, por abraço, por aperto de mão, né? Então é uma doença que não tem o profissional de saúde não tem que ter medo, nem o paciente tem que ter medo de levar a sua vida normal, e o profissional de saúde não tem que ter medo de pegar a doença do paciente pelo fato de ter contato com vários pacientes. Não é assim que se transmite a doença. A doença é uma doença de transmissão muito difícil, precisa ter uma genética de suscetibilidade e precisa do contato crônico. Né? O que é o contato crônico? É morar junto com o paciente, não é atender paciente todo dia aqui. Durante a anamnese, você deve perguntar ao paciente qual sua origem, onde reside atualmente, se conhece alguém que teve hanseníase, quais e quando surgiram os sintomas. É importante que você registre todas as informações obtidas no prontuário. O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico, caracterizado por uma neuropatia ramuscular da pele e troncos nervosos periféricos. Além da anamnese, é realizado o exame dermatoneurológico, que visa identificar lesões ou áreas da pele com alterações de sensibilidade ou comprometimento de nervos periféricos. Durante o exame, deve-se realizar a palpação de nervos periféricos e inspecionar toda a superfície corporal, a fim de realizar a pesquisa de sensibilidade nas lesões e território de nervos afetados. A palpação dos troncos nervosos periféricos avalia a presença de nervos espessados, endurecidos, doloridos e a presença de choque. Nos membros superiores, pegar nas mãos do paciente, observar a palma e dorso, procurando nódulos, manchas, machucados, cicatrizes, úlceras, calosidades, atrofia muscular, reabsorção, sudorese, temperatura e cianose. Esse primeiro contato é muito importante para o paciente perceber que você não está com medo da doença dele, né? Então, pegar na mão, estabelecer o contato é muito importante. Depois, comece a palpação pelos nervos do punho, radial superficial na tabaqueira anatômica, ulnar dorsal próximo ao processo estiloide. Você faz uma flexão ulnar do carpo e você muitas vezes já vê o nervo aqui, né? Já vê o nervo espessado. Olha lá o nervo. Esse é um nervo radial cutâneo, que é um ramo do nervo radial. Ó. Ele inerva a região dorsal da mão no primeiro, segundo e terceiro dedos, né? O polegar, indicador e dedo médio. Aqui está o nervo. Então tem um espessamento do nervo radial cutâneo. Então a textura parece de uma corda de um violão, uma corda grossa de um violão. Aqui dá para ver que ele tem até dois raminhos. Olha lá, ó, no dorso da mão aqui, ó, tem um raminho aqui e um raminho aqui. Né? E como é que eu sei que não é tendão? Faz assim, seu João. Ó. Isso não tem nada a ver com o tendão. Ó. Não é tendão. Né? Aqui tem um tendão, né? Aqui tem um tendão do extensor do polegar, né? E aqui tem do abdutor, né? Ó. Aqui nós temos também, faz essa inversão. O próximo nervo é o nervo ulnar dorsal, que é um ramo do nervo ulnar. Está aqui o nervo. Passa próximo ao processo estiloide. E aqui o nervo, olha lá, o nervo. O outro nervo é o nervo mediano. O nervo mediano ele é muito profundo, né? Dificilmente a gente consegue palpar, a não ser quando ele está muito espessado. O que você pode conseguir no nervo mediano é percutir e ver se ele tem algum sinal de inflamação. Então a gente faz uma flexão dorsal da mão, né? Ou uma hiperextensão, como queira, e faz a percussão sobre o retináculo dos flexores e vê se tem dor, que é o sinal de Tinel. Quando tem comprometimento do nervo mediano, o paciente sente dor, sente choque na percussão. No antebraço, avalia a presença de cicatrizes, queimaduras, ressecamento, diminuição de pelos, bem como lesões de pele. Depois palpe o nervo ulnar ao nível da goteira epitrocleana, ou acima dela, com o cotovelo em flexão de 90 a 120 graus. Então essa é a goteira, esse canal que fica entre o olecrano e o epicôndilo. Deixa semiflexionado e bota o dedo indicador na goteira
e faz esse movimento, ó, o nervo ulnar dele. Uma vez localizado o nervo ulnar, você vai fazer o segmento do nervo, né, com a polpa do primeiro, segundo e terceiro dedo. Então aqui conseguimos pegar o nervo, está aqui o nervo, e nós vamos ver se ele tem o quê? Se ele está doloroso, se está espessado, se ele tem irregularidade no seu trajeto, se tem dor, se tem choque, né? E se tem algum nódulo, né? No caso dele, o nervo ulnar é palpável até aqui, né? Então a gente consegue palpar daqui até aqui o nervo ulnar desse paciente. Por quê? Porque está espessado. O tamanho do nervo ulnar você pode medir também, né, na palpação. Ele tem um nervo ulnar de aproximadamente uns 0,8 centímetros de espessura. E por último, o nervo radial no canal de torção do húmero, no terço médio do braço com o cotovelo em flexão. Agora, na outra mão do paciente, nós já percebemos que tem o quê? Que tem uma amiotrofia. O que é isso? Uma redução da musculatura, né, da mão. Olha a comparação das duas mãos, né? Tem uma amiotrofia. Essa amiotrofia, a diminuição da musculatura da mão aqui no nível do primeiro interósseo dorsal e a nível do abdutor do quinto dedo, é sinal de lesão do nervo ulnar. Então agora, na palpação, nós temos uma diminuição da musculatura da região palmar, aqui e aqui. E agora nós vamos fazer a palpação dos ramos superficiais como nós fizemos na outra mão. Então, nervo radial cutâneo, que está aqui, espessado, visível. Ó. O próximo é o nervo ulnar dorsal, que é ramo do nervo ulnar. Então vamos fazer aquela inversão e está ali o nervo ulnar dorsal. Ó. Próximo nervo, nervo mediano. Vamos percutir. Dói? Não. Agora vamos palpar o tronco do nervo ulnar. Com o membro em uma semiflexão, né, de 90 a 120 graus, nós vamos palpar o nervo ulnar que está aqui. Coloca o dedo indicador na goteira, entre o olecrano e o epicôndilo. Então o dedo vai ficar aqui para conseguir achar. Já achamos o nervo ulnar do paciente. Agora deixa o braço semiflexionado. Aqui nós vamos pegar toda a extensão do nervo. E aí a gente vai procurar o quê? Nódulos, irregularidades, além do espessamento. Agora nós vamos para o nervo radial. No caso, o paciente fez uma cirurgia de neurolise do nervo radial e, portanto, não vamos conseguir fazer palpação desse nervo por conta da fibrose. Agora nós vamos avaliar, depois dessa avaliação dos membros superiores, e nós vamos avaliar agora a avaliação de olho, de nariz e nervos da face e do pescoço. Nós vamos ver se existe alguma infiltração da face, das orelhas, se há um espessamento do nervo do pescoço, dos dois lados, face e orelha. Em seguida, não há espessamento nenhum de nervos do pescoço. Em seguida, nós vamos ver se há alguma lesão de olho, algum avermelhamento, redução de cílios, né, redução de sobrancelhas. Na sequência, nós vamos palpar os nervos supratroclear, ver se há um espessamento do nervo supratroclear e do nervo supraorbitário. Não há espessamento. Em seguida, veja se há espessamento visível ou palpável dos nervos do pescoço, auricular. Nervo auricular, quando tem espessamento, você já vê o espessamento nitidamente aqui. A orelha não tem infiltração de orelha, de lóbulo da orelha. A mesma coisa para o outro lado, né? Então não há espessamento no nervo auricular magno e não há infiltração de orelhas. Não há inversão dos cílios, que a gente chama de triquíase. E não, olha para mim, seu João, e não há opacificação da córnea. Nos membros inferiores, após a inversão do pé, procure o nervo fibular superficial no terço ínfero-lateral da perna e dorso do pé. E a gente vê que o nervo fibular superficial dele se mostra espessado, né, com uma textura semelhante a um tendão. Olha lá. Olha lá.
Vemos se há alguma calosidade, alguma lesão ulcerada, se há alguma garra, né? E se há também espessamento dos nervos. Em seguida, com o pé em 90 graus, procure o nervo safeno interno na região medial e à frente do maléolo medial, e o nervo tibial atrás e logo abaixo do maléolo medial. Então, abaixo e atrás do maléolo medial, você vai palpar um nervo tibial posterior, aqui. O nervo sural, na região posterolateral do maléolo lateral. E inerva essa região da lateral do pé. Então, o próximo nervo é o nervo fibular comum, em nível do joelho. Com o pé e o joelho em 90 graus, cabeça da fíbula, um dedo para baixo, um dedo para trás. E aqui está o nervo fibular comum do paciente. Cabeça da fíbula, um dedo para baixo, um dedo para trás. E faz esse movimento. Vamos no outro pé fazer a mesma avaliação. Esse paciente tem um edema do pé e ele tem o pé caído. Isso é uma lesão de nervo fibular comum, que é o nervo do joelho, que pode ser também por conta do processo autonômico, alteração autonômica e até uma reação que esse paciente possa ter tido numa reação tipo 1, poderia justificar também o edema do pé. Ele tem o dedo caído, o pé caído, isso é uma lesão do nervo que inerva os músculos extensores do pé. Aí você vai ver se tem espessamento do nervo fibular superficial, que está aqui, há um espessamento do nervo fibular superficial visível. Aqui também o nervo sural, se há espessamento, como esse pé tem muito edema, ficou dificultado. Vamos ver agora também o nervo tibial posterior, que também, como está muito edemaciado o pé, prejudica. O próximo nervo é o nervo fibular comum, em nível do joelho. Pé e o joelho em 90 graus, aqui 90 graus e aqui 90 graus. A gente vai palpar a cabeça da fíbula, um dedo para baixo, um dedo para trás. E a gente vai no colo da fíbula e acha um nervo fibular comum. Que aqui está o nervo fibular comum do paciente, que está espessado, tem mais de 1 centímetro de largura, em torno de 1,2 por aí. Importante ressaltar que, para confirmar o diagnóstico de hanseníase, as alterações encontradas nos nervos devem ser acompanhadas de alterações de sensibilidade na distribuição sensitiva desse nervo. Em sala bem iluminada sob luz natural, deve ser feita uma inspeção de toda a superfície corporal, no sentido crânio-caudal. Cada segmento deverá ser examinado, procurando identificar as áreas acometidas por lesões de pele, manchas, placas, áreas sem pelos ou anidróticas, infiltrações e nódulos, ou áreas com queixas de diminuição ou perda de sensibilidade. Começando por cabeça e pescoço, infiltração da pele, fronte, região zigomática e orelhas, alterações de sobrancelhas e cílios, madarose, triquiase, etropio, equitrópio, olhos, fendas, ressecamento, ulcerações e opacidades, nariz, deformidades e ulcerações e pescoço. Na sequência, solicitar que o paciente tire a camisa para exame de tronco e costas. Após o exame, solicitar que vista a camisa. Peça ao paciente para tirar a calça para examinar a pele das nádegas, coxas e pernas. Respeite a intimidade do paciente, conversando e explicando os procedimentos. Ao término do exame, peça para que ele vista a calça. Na hanseníase, as lesões de pele sempre apresentam alterações de sensibilidade e podem estar localizadas em qualquer região do corpo, com exceção de áreas quentes como o couro cabeludo, axilas, virilhas e região central da coluna lombo-sacra. A avaliação da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil deve ser realizada em lesões de pele ou em áreas de pele secas, ou referidas pelo paciente como regiões com alteração de sensibilidade. Antes de realizar o teste, o examinador deve explicar e demonstrar como será feito, utilizando uma área da pele com sensibilidade normal. Obstrua a visão do paciente com uma barreira ou solicite que feche os olhos. Toda perda localizada de sensibilidade na pele, térmica, dolorosa ou tátil, bem caracterizada, é indicadora de hanseníase.
A alteração da sensibilidade térmica surge após algum tempo da doença e precede as demais porque 70% das fibras que compõem os nervos periféricos são fibras finas, responsáveis pela sensação de calor. Sendo assim, a alteração da sensação térmica tem maior sensibilidade ao diagnóstico precoce. No teste da sensibilidade térmica, devemos utilizar 2 tubos de ensaio de vidro, com capacidade de 5 ml. A temperatura da água fria deve ser gelada. A água quente deve ser aquecida o suficiente para o examinador conseguir segurar o tubo. Temperatura alta pode causar sensação de dor e não de calor. Teste primeiro em você e depois no paciente. Os tubos são encostados aleatoriamente sobre a pele do paciente e o mesmo deverá dizer se o tubo lhe causa sensação de quente ou frio. Ao utilizar o tubo de ensaio, devemos tocar a área avaliada com a lateral da ponta do tubo inclinado a 45 graus, e não com o fundo, pois o fundo apresenta uma camada de vidro mais espessa que pode dificultar a percepção do estímulo. É importante lembrar que o teste com tubos contendo água aquecida e gelada não permite a quantificação da sensibilidade térmica. Desse modo, recomenda-se que o examinador valorize durante a avaliação as respostas vagas do paciente como menos quente ou menos frio. Atenção! Na presença de alteração térmica, não há necessidade de realizar o teste de sensibilidade dolorosa ou tátil. Se nós não tivermos os tubos de vidro com a água quente e fria, nós podemos testar a sensibilidade dolorosa. Nós podemos utilizar palito de fósforo, né? E um palito de dentes. Sempre começar na área saudável, ou aparentemente saudável, né? Você vai dizer para mim se está sentindo uma picada ou se está sentindo encostar. É picar ou encostar, seu Alcides? Picada. Isso. Picar ou encostar, seu Alcides? Encostar. Picar ou encostar, seu Alcides? Não? Picar ou encostar, seu Alcides? Picar. Picar ou encostar, seu Alcides? Ou não está sentindo nada? Não consigo divulgar. O senhor está sentindo que tem alguma coisa encostando na sua pele? Estou sentindo um pouquinho. Ok? Aqui, encostar ou picar? Encostar. Você pode utilizar também uma agulha de insulina, nova, uma para cada paciente. Você vai utilizar a ponta da agulha, sempre tomando cuidado para não perfurar a pele do paciente. E você vai utilizar o fundo da agulha. Seu Alcides, está encostando ou está picando? Encostando. Está encostando ou está picando? Picando. Está encostando ou está picando? Não sei. Está encostando ou está picando? Não sei. O examinador deverá tomar cuidado para não perfurar a pele do paciente, causando sangramento. Note que é uma leve pressão, sem perfurar a pele, não fez perfuração. A sensibilidade tátil é a última a ser perdida. Para avaliação, recomenda-se usar o algodão com a base afilada para a área de toque ou monofilamento de 0,05 grama, verde. Nem sempre a perda de sensibilidade é devido à hanseníase. Existem outras doenças que podem apresentar perda de sensibilidade nas lesões, como a notalgia meralgia parestésica e esclerodermia, por exemplo. Ao fechar o diagnóstico, oriente o paciente e encaminhe para notificação e tratamento. Enfatize que a doença tem cura, que o tratamento é gratuito, alertando-o sobre a importância da adesão ao tratamento para evitar a resistência e a falência. Ressaltar que ele não deve deixar de realizar suas atividades e nem se afastar de seus familiares. Vida normal. É importante informá-lo sobre a transmissão e sobre as reações medicamentosas mais comuns. Esclareça que todos os focos da doença devem ser eliminados e que o bacilo também pode estar presente em seus familiares, com ou sem sintomas, e que, por isso, todos devem ser examinados e acompanhados por pelo menos 5 anos. Informe ao paciente que ele será atendido gratuitamente uma vez ao mês durante todo o tratamento e que, em caso de qualquer complicação ou dúvida relacionada à doença ou ao tratamento, terá pronto atendimento na unidade de saúde.
A prevenção de incapacidades e o tratamento englobam ações que podem evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos. Para verificar a integridade da função neural, recomenda-se a utilização do formulário de avaliação neurológica simplificada. A avaliação neurológica simplificada identifica neurites precocemente, monitora o resultado do tratamento de neurites, identifica incapacidades físicas, subsidia condutas e avalia resultados. Auxilia no diagnóstico de casos com sinais cutâneos discretos da doença com testes de sensibilidade inconclusivos, pois achados de perdas funcionais focais e assimétricas à avaliação neurológica corroboram o diagnóstico de hanseníase. Deve ser realizada no início do tratamento, a cada 3 meses durante o tratamento se não houver queixas. Sempre que houver queixas tais como dor com trajeto de nervos, fraqueza muscular, início ou piora de queixas parestésicas. No controle periódico de doentes em uso de corticoides por estados reacionais e neurites, na alta do tratamento e no acompanhamento pós-operatório de descompressão neural. O conteúdo mínimo que compõe a avaliação neurológica simplificada baseia-se na verificação da queixa principal, inspeção, avaliação da sensibilidade da córnea e nos pontos específicos dos nervos ulnar, mediano, fibular e tibial, avaliação motora, palpação de nervos e avaliação do grau de incapacidade. No nariz, levantar as queixas como mau cheiro, obstrução respiratória, ressecamento da mucosa, crostas aderida à mucosa nasal e sangramento e perfuração do septo, e examinar as condições da pele. Com a ajuda de um foco luminoso, observar se há deformidade na pirâmide nasal e presença de anormalidades. Nos olhos, o paciente deverá ser questionado quanto à presença de queixas, sensação de areia, ardência, prurido, lacrimejamento, diminuição da visão, hiperemia e dor. Verificar presença da fenda palpebral solicitando ao paciente que feche os olhos sem fazer força. Registrar o tamanho da fenda. E depois repita o mesmo procedimento com força. Na presença de fenda, com auxílio de uma régua, registrar o tamanho da mesma. Observar a presença de triquíase, cílios mal implantados voltados para dentro que tocam a córnea. Equitrópio, eversão e desabamento da pálpebra inferior. A sensibilidade da córnea é avaliada com um fio dental fino, sem sabor, medindo 5 cm de comprimento livre. Posicionar-se na frente do paciente e pedir a ele que olhe para a sua testa, sem levantar a cabeça. Tocar o fio perpendicular à córnea no quadrante inferior externo. Observar se o piscar do paciente é imediato, demorado ou ausente. Verificar a opacidade da córnea, catarata e acuidade visual. A acuidade visual deve ser avaliada utilizando a tabela de Snellen. Se o paciente não observar o optótipo maior, 0,1 na tabela, iniciar a contagem, começando a 6 metros. Aproximar-se passo a passo. Registrar a distância em que o paciente consegue acertar de 2 a 3 vezes o número de dedos mostrados. O paciente também deverá ser questionado quanto à presença de queixas em mãos e pés. As queixas mais frequentes em mãos e pés são dor, fraqueza muscular e sinais de alteração da sensibilidade, que pode ser relatado pelo paciente como deixar objetos caírem da mão sem querer ou perder os chinelos em uso sem notar. Inspecionar mãos e braços, pés e pernas, pele, unha, queda de pelos, ressecamento da pele, volume muscular, reabsorções, retrações, garras e outras deformidades. As informações deverão ser registradas com auxílio de uma legenda. A palpação de nervos é a mesma demonstrada na avaliação dermatoneurológica no momento do diagnóstico. A avaliação neurológica e os resultados podem ser expressos como N igual a normal, E igual a espessado e D igual a dor. Para identificar a presença do comprometimento neural na hanseníase e monitorar o resultado do tratamento, um número mínimo de músculos deve ser avaliado rotineiramente. Devem estar inclusos os testes para avaliar os músculos inervados pelo ulnar, mediano e radial,
que são os mais frequentemente acometidos. Diante da diminuição ou perda da força muscular em comparação com a avaliação anterior, deve-se suspeitar de uma neurite e encaminhar o paciente ao médico. A escala de graduação da força muscular de 0 a 5 permite monitorar a função neural e indicar os exercícios adequadamente. Na impossibilidade de utilizar essa graduação, os resultados podem ser expressos como F igual a forte, D diminuição e P paralisado. Os músculos mínimos que devem ser avaliados na mão e no pé que compõem a avaliação neurológica simplificada são abdutor do quinto dedo, ulnar. Palma da mão para cima, segurar do segundo ao quarto dedo enquanto se aplica força contrária de fora para dentro na altura da falange proximal. Abdutor curto do polegar, mediano. Apoiar o dorso da mão e o antebraço. O paciente eleva o polegar em plano perpendicular à mão enquanto se aplica força contrária para baixo na borda da base da falange proximal. Extensão do punho, radial. Apoiar o antebraço deixando o punho relaxado. O paciente estende o punho deixando os dedos relaxados, enquanto a força contrária para baixo é aplicada no dorso da mão. Extensor do hálux, fibular. Paciente sentado. O examinador estabiliza o pé e o tornozelo em posição neutra e solicita ao paciente que faça a extensão máxima do hálux, aplicando força contrária no dorso da falange proximal deste dedo. Dorsiflexão do pé, tibial posterior. Com o paciente sentado, o examinador estabiliza a perna, segurando acima da articulação do tornozelo. Solicita ao paciente para dorsiflexionar o pé com força máxima e aplica força contrária no dorso do pé. A avaliação da sensibilidade serve para detectar e monitorar a evolução de lesões neurais e é realizado nos territórios específicos dos nervos ulnar, mediano, fibular e tibial. A avaliação com a caneta esferográfica pode ser realizada quando não houver a disponibilidade do monofilamento. Para que os dados obtidos através do uso dos monofilamentos de Siemens-Weinstein ou caneta esferográfica comum sejam confiáveis, é preciso respeitar algumas regras básicas na execução do exame. O teste deve ser realizado em um ambiente tranquilo, com um mínimo de interferência externa. O paciente deve ser posicionado confortavelmente. Demonstrar o instrumento e a forma de aplicação em área de pele com sensibilidade normal. Impedir que o paciente visualize o teste utilizando uma barreira ou solicite ao mesmo que feche os olhos. A sequência de testagem dos pontos pode ser aleatória. Monofilamentos de Siemens-Weinstein. Antes de iniciar o teste, retire os monofilamentos do tubo e encaixe-os cuidadosamente no furo lateral do cabo. O filamento deve ser aplicado perpendicularmente, produzindo uma curvatura no fio, e a lateral do fio não deve encostar na pele do paciente. Manter a distância de 2 cm entre a pele e a extremidade do fio antes de aproximá-lo à pele. Tocar a pele com o filamento mantendo a curvatura por 1,5 segundos. A cada ponto testado, os filamentos verde e azul deverão ser tocados 3 vezes seguidas, para garantir a percepção do toque. Considere certa se o paciente acertar pelo menos uma das 3 tentativas. Os demais filamentos devem ser tocados apenas uma vez. Se o filamento escorregar na pele no momento do toque, não considerar a resposta e repetir o teste no mesmo ponto. Solicitar ao paciente que responda sim quando sentir o toque. Em caso de dúvida, volte a cada ponto mais 2 vezes para certificar-se da resposta. O teste deverá ser iniciado com o filamento verde, 0,05 grama. Nos pontos em que o paciente não sentir, prossiga a avaliação com o filamento azul, 0,2 grama. E assim sucessivamente. O resultado deverá ser registrado nos desenhos das regiões palmar e plantar. Assina-se no desenho a cor correspondente ao primeiro monofilamento percebido pelo paciente. O registro colorido produz um mapa que auxilia a identificar com maior facilidade sobre a estabilidade ou mudanças na função neural no decorrer do segmento. A comparação dos vários mapas realizados consecutivamente ao longo do tempo informa sobre a estabilidade ou mudanças da função neural. Teste com a caneta esferográfica. Tocar a caneta perpendicular à pele, sem fazer pressão. A pressão exercida será apenas referente ao peso da caneta.
Solicitar ao paciente a resposta sim quando perceber o toque da caneta. Voltar a cada ponto no mínimo 2 vezes para certificar-se da resposta. Registrar a resposta em cada ponto de acordo com a legenda. S igual a sim, quando sente o toque da caneta. N igual a não, quando não sente o toque da caneta. O grau de incapacidade é a medida que indica a existência de perda da sensibilidade protetora ou deformidades visíveis em consequência de lesão neural ou cegueira. É um indicador epidemiológico usado para avaliar programas de controle da hanseníase, determinar a precocidade do diagnóstico e comparar o grau de incapacidade no início do tratamento e na alta para determinar se existe melhora ou piora. Diante da realização da inspeção, da avaliação sensitiva e motora dos olhos, mãos e pés, é possível classificar o grau de incapacidade do paciente, que deverá obedecer os critérios da Organização Mundial da Saúde, OMS. O grau de incapacidade, GI, é determinado a partir da avaliação neurológica dos olhos, mãos e pés, e o resultado é expresso em valores que variam de 0 a 2, nos quais GI 0, não há nenhum problema decorrente da hanseníase. GI 1, olho, sensibilidade corneana diminuída ou ausente, mãos e pés, diminuição, toque da caneta ou perda da sensibilidade, não sente o monofilamento de 2 gramas e diminuição da força muscular. GI 2, presença de incapacidades e deformidades visíveis. Anotar a classificação do grau de incapacidade para o lado direito e esquerdo de olhos, mãos e pés. Na casela maior grau, refere-se ao maior grau de incapacidade encontrado em qualquer uma das partes do corpo. A soma OMP é uma alternativa ao grau máximo de incapacidade para se resumir dados sobre deficiências na hanseníase. Para obter esse score, some o grau de incapacidade de cada um dos olhos, mãos e pés. Assim, o score OMP pode variar de 0 a 12. As reações hansênicas são fenômenos de aumento da atividade da doença com piora clínica, que podem ocorrer antes, durante ou após o final do tratamento com a poliquimioterapia. Pacientes com carga bacilar mais alta, virchovianos, geralmente apresentam reações de início mais tardio, ou seja, no final ou logo após o término da PQT. Essas reações resultam da inflamação causada pela atuação do sistema imunológico do hospedeiro que ataca o bacilo. As características típicas dessa resposta são edema, calor, rubor, dor e perda da função. É de fundamental importância o rápido diagnóstico e manejo da reação, pois constituem a maior causa de lesão no nervo periférico e aumento das incapacidades. Não ocorrem em todos os pacientes, mas são frequentes entre os pacientes multibacelares. É recomendável realizar exames gerais nos pacientes, pois focos infecciosos e distúrbios metabólicos e endócrinos podem ser possíveis desencadeantes das reações hansênicas. É ainda importante atentar para infecções assintomáticas, como parasitoses e do trato geniturinário. As reações hansênicas do tipo 1 ocorrem sem mau estado geral do paciente e apresentam os seguintes sinais e sintomas. As lesões de pele se tornam mais avermelhadas e inchadas. Os nervos periféricos ficam mais dolorosos. Piora da sensibilidade ou perda de função muscular. Mãos e pés inchados. Surgimento abrupto de novas lesões de pele. A reação hansênica tipo 2, eritema nodoso hansênico, apresenta os seguintes sinais e sintomas além do mau estado geral. Manchas ou caroços na pele, quentes, dolorosos e avermelhados, às vezes ulcerados. Febre, dor nas juntas, mal-estar. Dor nos nervos periféricos, mãos e pés. Comprometimento dos olhos. E envolvimento sistêmico, como anemia severa aguda, leucocitose com desvio à esquerda, comprometimento do fígado, baço, linfonodos, rins, testículos, suprarrenais, medula óssea. O manejo dos estados reacionais é geralmente ambulatorial e deve ser prescrito e supervisionado por médico. O acompanhamento do doente com reação deve ser realizado de acordo com a gravidade. Pacientes sem comorbidades devem ser manuseados nas unidades básicas de saúde, UBSs. Devem ser encaminhados para referência os pacientes com episódios de moderado a grave e os com comorbidades como diabetes, cardiopatias, renais crônicos, entre outros, e aqueles que não melhorem no período de 2 a 4 semanas.
Os surtos reacionais são, em geral, autolimitados, sendo em média de 1 mês para a reação tipo 2, eritema nodoso rancênico, e de 3 a 6 semanas para a reação do tipo 1. Em casos de surtos incontroláveis ou corticoide dependentes ou talidomida dependentes, reavaliar a presença de focos infecciosos, problemas dentários, diabetes ou contato do paciente reacional com doentes não tratados e sem diagnóstico, ou ainda insuficiência de tratamento, presença de infiltrações ou rancenomas após cessada a reação. As técnicas simples de prevenção de incapacidades envolvem educação em saúde, hidratação e lubrificação da pele, exercícios, órteses, adaptações de instrumentos de vida diária e de trabalho. Na presença do ressecamento da córnea, a lubrificação ocular deve ser realizada com colírio. Afastar a pálpebra inferior na porção temporal e aplicar 1 gota de colírio no saco palpebral, sem encostar a ponta do frasco. Em seguida, o paciente deverá fechar os olhos suavemente, permanecendo assim por mais ou menos 30 segundos. Ressecamento da mucosa nasal. Para facilitar a remoção da secreção, evitando acúmulo, aderência, ressecamento e formação de crostas, o paciente deverá hidratar e lubrificar o nariz. Colocar água no côncavo da mão ou em algum recipiente, aspirando a água e, em seguida, deixando-a escorrer. Utilize creme ou vaselina na entrada das narinas e massagear levemente com a polpa do dedo na porção externa. O paciente é orientado a não assoar o nariz com força e não enfiar objetos na narina com o intuito de remover crostas, pois pode lesionar a mucosa. Ressecamento da pele das mãos e pés. A hidratação e a lubrificação são importantes para evitar fissuras e lesões. O paciente coloca as mãos e os pés na água a temperatura ambiente por 10 minutos. Em seguida, enxugar o excesso de água com uma toalha e aplicar uma substância oleosa ou cremosa para impedir a evaporação da água, realizando a massagem de deslizamento no membro. A substância utilizada pode ser vaselina, glicerina, óleo mineral ou hidratante à base de ureia. A hidratação e a lubrificação devem preceder os exercícios. Nos casos de paresias e paralisias, os exercícios são indicados para melhorar a força muscular, manter ou recuperar a mobilidade articular, evitar ou diminuir retrações dos tecidos moles. Devem ser prescritos de acordo com a graduação da força muscular voluntária, podendo ser passivo, ativo assistido, ativo e ativo resistido. As órteses são dispositivos acoplados ao membro com a finalidade de imobilizar o segmento, equilibrar forças deformantes e auxiliar a função. Na hanseníase, as órteses são indicadas na presença de paresias graves e paralisias, neurites, reações rancênicas, ferimentos, infecções, retrações articulares, pós-operatório de descompressão neural e cirurgias reparadoras. As adaptações são modificações simples realizadas em instrumentos de trabalho e de uso pessoal. Os objetivos dessas adaptações são promover ou facilitar a independência funcional, melhorar o padrão preensor e prevenir ou impedir o agravamento das deformidades. A educação em saúde deve contar com a participação dos familiares e de todas as pessoas envolvidas no programa de prevenção de incapacidades. Deve ser iniciada no momento do diagnóstico, quando o paciente será esclarecido quanto à sua doença. A autoavaliação deve fazer parte da rotina do paciente, que ao examinar olhos, nariz, mãos e pés, deverá observar se há presença tais como: nos olhos, ardor, vermelhidão, cílios raspando, diminuição da visão e dor ocular. No nariz, entupimento, secreção, crosta, ressecamento, mau cheiro e ferida. Mãos e pés, calos, rachaduras, bolhas, fissuras, queimaduras e outras. Na presença de qualquer achado, as condutas deverão ser tomadas no sentido de evitar o seu agravamento. Tome regularmente a medicação prescrita, mesmo que esteja se sentindo melhor. Só pare de tomar a medicação quando o seu profissional de saúde orientar. Qualquer problema ou dúvida em relação ao tratamento da hanseníase, procure o serviço de saúde. É necessário que todas as pessoas que convivem no mesmo domicílio sejam examinadas. E caso apresentem qualquer sinal ou sintoma de hanseníase, mesmo depois de examinadas, retornem para nova avaliação.